fazem tudo o que fazem e depois não querem que o gremista tenha mania de perseguição. Começando mais um vídeo então, sempre com a força da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Link na descrição, link quentíssimo, só chegar lá e ser feliz. Falando de dois temas neste vídeo, na verdade eu vou tentar dar um pouquinho mais de ênfase no primeiro, porque é o mais né, do nosso dia a dia aqui, é sobre os jogos que estão rolando, que vão rolar, né? O segundo é uma conjectura mais subjetiva, é a questão das punições, até do próprio Inter, que acabaram de sair ali os resultados e fazer uma pequena relação com o Grêmio, mas eu não quero me aprofundar muito nesse segundo item, primeiro porque acho que não é o intuito aqui tanto, e também porque não quero me incomodar. Não quero me incomodar, não vou poder entrar em algumas coisas que eu penso também, porque senão a coisa pode feder. Mas vamos lá. Começando pelo começo. Renato tem razão. O Renato, na coletiva pós-jogo lá em Natal, reclamou ou manifestou uma estranheza, né, sobre as decisões da CBF, e ele está completamente correto. Ele está achando estranho o fato de o Grêmio, de o Santos, ter jogado pela Copa do Brasil na terça-feira, o Grêmio na quinta em Natal, e os dois vão se encontrar domingo para jogar pela estreia do Brasileirão, que não é nem em Porto Alegre, é em Caxias, né? Então o Grêmio volta para Porto Alegre, atravessa o Brasil e vai para Caxias jogar. Claro que o fato de jogar em Caxias complica um pouquinho mais e isso não é culpa da CBF, né? Mas daí a gente já começa a entrar um pouquinho no tema punições, né? Que é o segundo assunto do vídeo. Vai lá, o Grêmio sempre é exemplar, sempre é implacável, sempre... Beleza, vamos só dar uma introdução aqui, um spoiler desse assunto, mas não é o tema. Beleza, essa história de Caxias não é culpa da CBF diretamente, vamos lá. Mas, cara, o pleito do Renato, e eu acho que muita gente não entendeu, embora ele tenha sido claro, foi simples. Por que o Grêmio não jogou na quarta-feira, lá em Natal? Só isso. Eu vi gente falando, mas o que eles querem que a CBF faça, não sei o quê, que culpa tem, se o jogo é em Natal, foi sorteio, poderia ser na Arena, mas o sorteio da Copa do Brasil... Não, gente, ele só questionou por que o jogo do Grêmio não poderia ser quarta, lá em Natal. Porque veja bem, o Grêmio jogou quinta do outro lado do país, quinta à noite, bem tarde da noite, aí acordou sexta e voltou pra cá. Chegou sexta, sei lá, eu acho que à tarde, fim do dia, algo do tipo, né? Não teve tempo pra nada. Acordou hoje, sábado, vai fazer um treininho meio recreativo, meio aquela coisa que eles chamam de tirar o avião do corpo, sabe? Só pra dar uma soltada ali. Cara, e amanhã já embarca pra Caxias. Não tem tempo de treinar, não tem tempo de descansar, mal tem tempo de rever a família. Fora todo o desgaste desses quilômetros viajados para Natal, para voltar para Natal, chega em Porto Alegre e depois já embarca de novo para Caxias, sabe? É muito maçante, é uma janela de tempo muito curta, onde os caras vão ficar praticamente dentro de um avião e jogando bola, dentro de um avião e jogando bola. Óbvio que isso faz a diferença, óbvio que isso vai impactar de alguma forma no jogo contra o Santos, que está desde terça sentado no sofá esperando o duelo contra o Grêmio. Aí pega um aviãozinho até aqui, pum, chegou, acabou. Sabe? Aí algumas pessoas dizem assim, mas quem decide isso não é a CBF, é a TV. Né? Teve gente que falou, alguns jornalistas inclusive. Vamos lá. A TV, sim, a TV decide muita coisa, a TV define muita coisa que é ruim, nociva ao futebol, a começar pelos horários, né, privilegiando a novela, e aí quem vai ao estádio que se dane e tal, a gente sabe disso. Mas tem uma coisa chamada equilíbrio, que é uma coisa que as competições devem prezar por isso, por uma equidade de situações, de um equilíbrio mínimo, né, que já não existe em alguns âmbitos, no sentido em que, tipo,
os times do Nordeste e do Sul viajam muito mais durante o Brasileirão, né, do que os times do centro do país. Mas beleza, não tem como mudar isso em tese, né, é uma coisa complicada. Então, o equilíbrio total não existe de largada, né. Outra, a história de vender mando de campo, é uma coisa que eu sempre fui contra, sabe, porque daí, Flamengo, Cuiabá e Flamengo, mando do Cuiabá, aí os caras mandam o jogo para Brasília, com o estádio lotado de flamenguista. Aí o Flamengo tem um jogo em casa a mais que os outros times, né? Então, isso já é uma amostra que a CBF não está muito preocupada com o equilíbrio, né? E até por isso eu prefiro pontos mata-mata, sabe? Faz um G4 virar semifinal e pelo menos ali é um pouquinho mais de equilíbrio. Ali não tem um pegando o time reserva do outro, o outro vendendo o mando de campo, o outro desinteressado, o outro de férias. Não. Ali, pum, o bicho pega e já era. Mas esse é outro papo. Mas o que eu quero dizer é que a TV não tá nem aí pro equilíbrio, para saber da distância percorrida por um time. Não tem um setor na Globo que diz assim, nós somos o setor de equilíbrio do Brasileirão. Nós somos o setor de sensibilidade. Vamos ter um bom senso aqui nesse episódio do Grêmio com o Santos aqui, vamos botar o jogo do Grêmio na quarta, quem sabe, a gente muda a grade aqui da novela e tal. Não existe esse setor na Globo. Quem é o guardião, a guardiã, no caso do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, é a CBF. Quem tem que prezar pelo equilíbrio, né, pelas condições iguais em que os times se enfrentam, é a CBF. Se a Globo disser assim, putz, olha só que legal o CBF, a gente quer transmitir, tem uma semana lá em abril, que a gente quer transmitir 3 jogos do Flamengo naquela semana, porque a gente acha que vai ser top, vai ser uma semana que vai encaixar direitinho com a nossa grade aqui, o Flamengo joga segunda, joga terça e joga quinta. A TV pode ter essa ideia tranquilamente, mas a CBF tem que dizer não, TV, não, o Flamengo não pode jogar 3 vezes na semana. O Flamengo tem que descansar. Segunda e terça, por exemplo, é uma insanidade, nem pode, sabe? Tô dando um exemplo exagerado, forçado até em certo nível, mas não é a TV que tem que ter esse cuidado. A TV pede o que ela quiser. A tenteada é livre. Quem tem que, de repente, negociar um horário, dizer, não, mas aqui para os atletas não é bom, aqui para o público que vai ao estádio é horrível, aqui não sei o que. É a CBF. A galera passa pano para a CBF, sempre a culpa da TV, é da Lua alinhada em Saturno. É da CBF, cara. Que nem eu falei no vídeo que eu tava reagindo ontem ao Donos da Bola, né? A Globo, sei lá, as TVs, né? No caso, hoje em dia nem é mais a Globo só, mas a TV, ela é a namorada que não deixa o teu amigo mais ir ao churrasco. Lembra aquele churrasquinho dos amigos, sempre? Daqui a pouco um começa a namorar e não aparece mais, porque a namorada não deixa, né? Aí todo mundo fica tirando a namorada pra megera, que minotária, não sei o quê. A TV é essa namorada. Ela tem lá os interesses dela, ela vai priorizar os interesses dela e azar. Só que a CBF é o teu amigo, cara, que se sujeita a isso. Porque a culpa também é dele. Eu sempre digo isso, né, nesses casos. Cara, a namorada não quis, não deixou. Mas, cara, se o cara parou de ver os amigos durante o ano inteiro, nunca mais foi no churrasco porque a namorada não deixa, ele é um bundão, desculpa. No mínimo ele é um bundão. Né? E será que ele faz tanta questão assim dessas amizades, a ponto de se sujeitar a um... Né, enfim, já estou entrando num outro assunto aqui também. Mas entende, a CBF é esse amigo, cara. Né? É que nem o Assis e o Ronaldinho, tudo era culpa do Assis, só um pouquinho, meu. O Ronaldinho não tem voz, não tem opinião, não pode se impor, não pode dizer, não. Ô Assis, entendi teu ponto, mas eu não quero ir por aí, eu quero ir por aqui. Sabe? Então a CBF tem esse papel, essa responsabilidade e como eu falei também naquele mesmo vídeo, cara, alguma coisa poderia ser feita, sabe? Tipo, poderia ter algumas regrinhas, algumas coisas assim de tipo, ou até de bom senso, sabe? De ver que o Grêmio tá atravessando o país, voltando pra jogar, atravessando o país, voltando pra jogar. Daí tem um jogo contra o Santos, cara, que os caras jogaram terça e o Grêmio vai jogar quinta, atravessando o país, cara. Um mecanismo de bom senso, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Nem sei se é por aí, eu acho até que não. Mas só para dar um exemplo do que eu tô tentando falar, no sorteio da Libertadores, tá? Quando vão sortear os grupos, daqui a pouco, do nada assim, sorteou o Palmeiras. Aí, nova bolinha para esse mesmo grupo. Aí saiu o Atlético Mineiro.
Aí, opa, não pode dois do mesmo país, no mesmo grupo. Aí o Atlético Mineiro pula automaticamente pro grupo seguinte, entende? Tem um mecanismo assim meio que já é uma coisa pré-definida. Poderia ter algo assim também na Copa do Brasil, sabe? Tipo assim, cara, olhando a tabela do Brasileirão, vai ficar muito desequilibrado esse time jogar a segunda em casa ou a primeira não sei onde e tal, sobretudo se for uma viagem longa. Então, os times que forem jogar em casa nessa sequência e tal, na Copa do Brasil, necessariamente vão ter que jogar em casa ou fora, sabe? Poderia ter até já um framework pronto nesse sentido, mas no mínimo, deveria haver um bom senso, olhando para o caso do Grêmio específico, por exemplo. Cara, que isso, cara? O Grêmio vai chegar morto lá em Caxias, dilacerado de jogo pesado, gramado pesado, viagem atrás de viagem. Quem viaja, já viajou algumas vezes de avião e longas jornadas, até mesmo de ônibus e tal, sabe que é cansativo, sabe que tu chega moído. Imagina para um esporte de alto rendimento que tu precisa do teu corpo na plenitude ali, cara. Isso não é mimimi de, tá cansadinho, não, cara. Isso aí reflete em desempenho em campo. É esse o ponto. Enfim, concordo com a choradeira do Renato, acho que tem desequilíbrio técnico aí e isso deveria ser visto pela CBF, não é pela TV, não é pelo Papa, não é por mim, é pela CBF. É pela CBF. Aí seguindo, só para fechar o vídeo então, questão saiu, né, as punições do Inter lá pelo episódio da briga contra o Caxias. Aí tá, os jogadores lá, cada um pegou meia dúzia de jogos de suspensão, vão cumprir só no gauchão do ano que vem, alguns deles nem vão estar mais aqui, provavelmente. E o Inter, também para cumprir só no gauchão, no próximo gauchão, o Inter pegou, eu tenho até vergonha de falar, por isso que eu não tô olhando para vocês. O Inter pegou um jogo de mando de campo e multa de R$5.000. Cara, o Grêmio vai jogar em Caxias, né? Por causa da briga entre a torcida no jogo contra o Cruzeiro ano passado. 3 manos de campo. 3 manos de campo. O Grêmio pegou ano passado. Porque teve briga de gremista com gremista na torcida ali. Não tô dizendo que é bom, não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que foram 3. Aí o que aconteceu em Caxias, contra o Caxias, no Beira-Rio, um mando. Né? Eu lembro quando o Grêmio, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi a punição, mas ela foi pesadíssima, quando o Grêmio em 2021 jogou contra o Palmeiras e uns caras invadiram o campo. Isso depois do apito final até, para protestar, não bateram em ninguém, não teve briga, não teve nada, eles só invadiram o campo para dizer, porra, não sei o quê, e um ou dois caras derrubaram ou agrediram a cabine do VAR, lembra disso? Foi isso que aconteceu, o Grêmio perdeu pro Palmeiras, os caras invadiram o campo e um ou dois derrubaram ou agrediram, quebraram, sei lá o que, a cabine do VAR. E a punição do Grêmio foi severa, o Grêmio ficou alguns jogos também sem mando, e teve coisa da geral, teve um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, eu acho que então quer dizer que é mais grave tu invadir o campo sozinho e bater na cabine do VAR do que tu invadir o campo com uma criança no colo e agredir um jogador adversário e um repórter. Interessante, né? Eu não tinha esse valor aí na minha cabeça, eu achava que era o oposto. Mas, enfim, né, cara, a gente vê há tempos aí o Grêmio sempre sendo exemplo, sempre a punição é severa, é rígida, não sei o quê. E aí com o Inter a coisa não acontece, aí teve pedrada no ônibus na cabeça do Vijaçante, teve dentro do estádio celular na cara do Lucas Silva, né? Teve a torcedora aquela do Inter que agrediu a do Grêmio com o filhinho junto ali, lembra? Na torcida mista, ou sei lá o que era aquilo. Teve um monte de episódio, cara. Um atrás do outro. R$5.000 de multa. Que isso, cara? Aí o Grêmio, os caras empurram alguém, pisa no pé do outro no meio da geral ali, 20 anos sabe? Que isso, cara? Eu não sei por que acontece isso, mas é flagrante, cara. É flagrante, não é coisa de torcedor, fanático, que acha que sempre é pênalti pro teu time e não é pro outro, não sei o que. Não, cara. Conversem aí com as pessoas. Com gremistas de todas as, né, de todas as profissões e idades, etc. É consenso, cara.
E quem tá falando aqui, por exemplo, é um gremista que, quando rolou o caso Aranha lá, eu falei, cara, se isso for pro bem do futebol e da sociedade como um todo, que o Grêmio seja punido. Que o Grêmio seja punido. Eu sei olhar para erros de gremistas, né, de torcedores, de jogadores e dizer, cara, merece punição. Eu sei olhar. Talvez até alguns gremistas torçam o nariz para mim, não sei o quê, né? Não, tem que punir mesmo. Né? Agora, o que não dá para acontecer, por exemplo, no caso Aranha, é o Grêmio ser punido e depois nada mais acontecer. Depois saiu uma lista de novos casos de racismo no futebol brasileiro e aí, silêncio. Inclusive teve um logo depois com o próprio goleiro Aranha. E se eu não me engano, foi até da própria torcida do Santos. Mas aí você não tem certeza, tá? Você não tem certeza, mas eu tenho certeza que rolou outro com Aranha. E rolaram vários outros em todos os estados ali, a gente viu casos que daí com repercussão menor. Aí o nosso caso ali, uma guria, realmente, falou merda, foi estúpida, foi, né, tipo, cara, o Grêmio, instituição, está punido. No primeiro momento eu pensei assim, opa, as coisas vão começar a ser diferentes no futebol brasileiro. Se o Grêmio tiver que ser, né, como é que me esqueci o termo ali, mas se tiver que pagar essa para iniciar os trabalhos, vamos embora. Que nada, velho, foi só o Grêmio. Né? Aí tudo que acontece também, eu fico com essa mesma sensação. Tipo, briga na torcida. Depois eu vejo uma outra briga na torcida, tá aí, o que aconteceu? Mais ou menos, sei que. Que isso, cara? Eu não sei se essas entidades, esses órgãos aí, STJD, TJD, Juizado do Torcedor, eu não sei se essa galera aí tem o Grêmio marcado na paleta por algum motivo, algum ranço com a torcida do Grêmio. Se o Grêmio politicamente tá dilacerado, que não tem mais assim, né? Não sei, e o Inter daqui a pouco, outros times estão mais articulados, mais ligados. Não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece, mas sai totalmente da margem do fanatismo do torcedor que acha que... Não, cara, é só olhar objetivamente. Bom, o juizado do torcedor aqui do Rio Grande do Sul, eu não vou nem comentar, né? Não vou nem comentar o porquê das decisões, o teor das decisões, porque assim, dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso, né? Já é patético num nível assim, inacreditável. Mas, enfim, cara, fica aí mais um desabafo até do que qualquer outra coisa. O Grêmio, eu acho que de alguma forma, eu não sei exatamente qual, como, mas o Grêmio tem que olhar para isso, tem que se mexer para isso e ficar atento. Ficar atento porque é inacreditável, cara. Parece que para os outros tudo pode e o Grêmio, os caras estão aqui, ó, com uma lupa olhando assim, opa, empurrou o amiguinho, opa, 2 anos fechado a geral, sabe? É inacreditável. É inacreditável e eu vejo coisas que os outros times protagonizaram, outras torcidas, né, a própria do Inter. Eu só fico pensando, se fosse a do Grêmio, cara, se fosse a do Grêmio, cara, o que ia acontecer? E com certeza ia acontecer coisas diferentes. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.